Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Eu sou magrelo bombado e, como prometido aí, né? Eu disse que faria vídeo falando sobre o filme do Superman. Fazia tempo que eu não fazia vídeo sobre filmes, sobre animes, sobre qualquer outra coisa do gênero, né? E, mano, eu já vou começar dizendo que, primeiramente, cara, eu vou falar um negócio que não tem nada a ver. Eu vou falar um negócio que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Superman, não tem nada a ver com DC. Os últimos filmes da Marvel que saíram, ultimamente eles estão, como eu posso dizer, ruins, né? Pra não falar lacradores. O próprio Deadpool brincou, né, no filme do Deadpool, que o Wolverine voltou em uma fase ruim da Marvel. Fazendo referência até a Jesus Cristo, dizendo que ele era o Jesus da Marvel e que ele ia salvar ali o CM. Tá, mas o que isso tem a ver com Superman? O que isso tem a ver com DC? Então, coisa diferente não foi diferente com a DC, né? Tipo, pô, o último filme do Flash que saiu, por exemplo, não foi tão bom assim. Eu não assisti o filme, mas muitas pessoas consideram ele como um filme horrível, o filme do Flash, tá ligado? Então, tendo isso em mente, eu assisti o novo filme do Superman. Porém, justamente por esses fracassos de filme de super-herói, eu não coloquei muita expectativa no filme, tá ligado? Eu assisti o filme do Superman sem colocar muita expectativa, tipo, sei lá, eu tava esperando algo minimamente bom, minimamente assim, assistível, aceitável, mas não algo tão grandioso como, por exemplo, Vingadores Ultimato. Aquele filme ali é cinema, mano. Não ironicamente, é o melhor filme de super-herói, na minha opinião, ou um dos melhores filmes de super-herói, tá ligado? Foi um dos melhores filmes de super-herói. Eu não assisti Superman esperando que ele fosse um Vingadores Ultimato da vida, tá ligado? Um Vingadores Ultimato da vida. Agora, foi justamente o fato de eu não colocar tanta expectativa assim que o filme me surpreendeu. Porque, pô, eu achei que o filme ia ser 50-50. Sei lá, tipo, aquele filme que não é bom, mas aquele filme que não é ruim, tá ligado? Dá pra assistir, mas não é aquela coisa que tu assistiria várias vezes. Mas, meu amigo, quando eu assisti o filme do Superman, eu fiquei surpreso. Eu me surpreendi. O filme é bom. O filme é bom. Foi justamente o fato de não colocar tanta expectativa no filme que eu achei o filme bom. Porque quando a gente coloca muita expectativa em algo, muitas das vezes a gente acaba se decepcionando, tá ligado? Mas no caso do filme do Superman, foi justamente o fato de eu não colocar tanta expectativa no filme que eu achei um filme bom, um filme maneiro. E não é ironia, o filme é realmente bom. O filme começa com o Superman jogado em algum lugar ali, né? Na neve, Polo Norte, eu não sei, mano. Sou ruim de Polo Sul, não sei, sou ruim de geografia. Aí, né? Ele acaba chamando o Krypton, que é o cachorro do Superman, né? Cachorro do Superman.
Na verdade, o cachorro não é dele, mas a gente chega nessa parte depois. O Krypton, o cachorro, leva o Superman até a Fortaleza da Solidão, né? Ele é, ele é resgatado pelos robôs lá que cuidam do Superman. São tipo as babás do Superman. Aí ele acaba voltando pra briga, que ele tinha acabado de brigar ali com um personagem chamado Ultraman. Ultraman. Depois eu falo sobre esse Ultraman aí. Aí beleza, né? Ele volta pra cidade, faz as coisas e tudo mais. Aí ao decorrer do filme a gente vai conhecendo vários personagens. Porque apesar do nome do filme ser Superman e o protagonista ser o Superman, a gente tem participação de outros personagens no filme, como por exemplo a Mulher Gavião, muito linda por sinal, o Lanterna Verde Guy Gardner, que é aquele Lanterna Verde ruivo, só quem manja dos quadrinhos vai saber quem é. Também tem aquele Senhor Incrível, e não é aquele Senhor Incrível do filme da Pixar. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu acho que esse Senhor Incrível ele é mais antigo do que o Senhor Incrível da Pixar. O nome é parecido, mas não é o mesmo personagem, tá? Senhor Incrível tem o poder ali de fazer essa tecnologia muito doida. Aí bom. Aí bom. O Lex Luthor, ele resolve soltar ali, né? Um bicho que, sei lá, mano, parece um Stitch da Shopee. O bicho acaba crescendo, vira uma espécie de Godzilla. Aí o Senhor Incrível, ele acaba matando o monstrão, né? Aí o Lex Luthor, ele envia a mensagem ali pra todo mundo ver. Uma mensagem falsificada dos pais do Superman. E é um é uma ideia genial esse roteiro, tipo, o vilão colocar a população contra o Superman, tá ligado? Embora o Lex Luthor tenha sido um corno, ele foi inteligente. Ele foi inteligente. Então, ao decorrer do filme, o Superman ele tenta provar que o Lex Luthor tá errado. Ele é sequestrado pelo Lex Luthor para salvar o Krypton. Ele conhece ali o Metamorfo. Acho que não é assim o nome dele, né? Mas é por aí. O cara ele pode se transformar em várias coisas. Ele usa ali o poder para transformar parte do corpo dele num sol e ele fortalece o Superman, tá ligado? Aí o Superman escapa. Acontece os eventos aqui, uns eventos ali. Aí o Superman enfrenta aquela mulher lá, que pode transformar as partes do corpo dela no que quiser. Sei lá, um negócio todo estranho. A personagem é legal, pô. A personagem é pelona, o poder dela é interessante. Mas não sei, mano. Sei lá, mano. Acho que faltou um pouco mais de personalidade nela, tá ligado? Tipo, não sei. Pra mim, ela é só uma cadelinha do Luthor. Ah, e no filme o Luthor é corno. O Luthor tem. O Lex Luthor tem uma namorada e ele é chifrado por um empresário figurante qualquer. Lex Luthor chifrado por um figurante. Absolute Cinema. Bom, brincadeiras à parte, o Superman ele enfrenta a mulher Nanite e o Ultraman. Então o Superman derrota a mulher Nanite, né? Então o Ultraman ele revela o rosto dele, que ele vestia um traje todo preto que cobria o rosto dele da cabeça aos pés. Aí ele revela o rosto dele e a gente descobre que o Ultraman ele é um clone do Superman. Ele é um clone do Superman. Nos quadrinhos, o Ultraman ele é uma versão alternativa do Superman de outro universo. Ou seja, ele não é um clone, é uma variante maligna do Superman. Mas daqui eu achei até interessante
eles fazerem essa referência, colocar o Ultraman como um clone do Superman, porque aqui o vilão principal do filme é o Lex Luthor e não o Ultraman. Mas a referência eu achei da hora. Referência aí ao personagem, versão maligna do Superman. Eu espero que tenha um filme sobre esse personagem, mano, porque esse Ultraman é muito bom. Esse Ultraman é muito bom. Aí a gente tem uma cena épica do Superman usando os lasers. A gente tem uma cena épica do Superman. Pera aí. Usando os lasers, virando, rodando ali, derrotando todo o exército. Aquela cena ali foi animal, mano. Aquela cena ali foi animal. Então, ele derrota o Ultraman, jogando ele no buraco negro, porque o Lex Luthor, ele abriu um buraco negro ali na cidade. Aí depois que ele derrota o Ultraman, ele vai lá, derrota o Lex Luthor, manda ali um discurso no jutsu no Lex Luthor, ou seja, Superman. Aí ó, Naruto fez aula. Naruto fez aula. Então, no final, o Luthor ele acaba sendo solado pelo cachorro aí do Superman. E lembra que eu disse que o cachorro não era do Superman? Pois é, o cachorro é na verdade da Supergirl, que aparece aí no final do filme. E é isso. O Superman encontra com a Lois Lane, eles se beijam e o filme acaba. Eu fiz um resumo muito raso do filme, mas eu digo uma coisa pra vocês, meus amigos. O filme é bom. O filme é bom. Tá que a roupa do Superman é muito estranha no filme, mas pô, esse é exatamente o Superman dos quadrinhos. O Superman lá no início dos quadrinhos. Cueca por cima da calça, a roupa toda colorida. O Superman que a gente costumava ver nos cinemas, que é aquele Superman mais dark, aquele Superman mais Ed, tá ligado? Pô, aquele Superman é da hora, mano. Na minha opinião, o melhor design de Superman é aquele ali. Mas esse Superman do novo filme, ele é legal porque ele é fiel aos quadrinhos. E aqui os caras eles não tiveram medo de ser fiel aos quadrinhos. A roupa do Superman ficou tosca, na minha opinião. Ficou. Mas mesmo assim, é uma roupa clássica. É o design ali onde o Superman começou, tá ligado? Pode ter ficado tosco, mas é o Superman dos quadrinhos, pô. Ele tem a essência dos quadrinhos, tá ligado? Ele tem a essência dos quadrinhos. Superman, o Superman que a gente costumava ver nos cinemas, ele era o quê? Todo sériozão, tá ligado? Todo bagulho doido. Já o Superman do novo filme não. O Superman do novo filme, ele é mais próximo aí do Superman dos quadrinhos. Tá que tem alguma coisa ou outra que é diferente? Deve ter, não sei. Mas ele é o Superman mais próximo dos quadrinhos. E mesmo que o Superman tenha ficado um pouco estranho e o Lex Luthor tenha ficado parecido com aquele político lá que eu não vou falar o nome, igualzinho, eles foram fiéis aos quadrinhos. Ficou tosco nos olhos de algumas pessoas? Pode ter ficado, mas ficou fiel. Aqui eles fizeram uma coisa que a gente queria ver nos filmes, nas séries: fidelidade à obra original. Porque sempre quando fazem adaptação de alguma coisa, eles fazem questão de mudar. Mas aqui eles foram fiéis à obra original. E meu amigo, se tem uma coisa que me fez apaixonar por esse filme, é a trilha sonora. Eu não posso colocar aqui, né? Senão o YouTube, né, pode acabar ferrando aí com o meu canal. Não vou colocar YouTube, mas mano, esse remix
da música clássica do Superman ficou simplesmente animal, cara. Ficou simplesmente animal. Tu sente a emoção do momento, tá ligado? Pô, meu irmão, tu sente a emoção do momento, tá ligado? Porque, pô, esse daí não é aquele Superman que vive como se fosse um tipo de mundo de vidro, tá ligado? O Superman, ele tem uma característica que faltava no Superman anterior. E que característica era essa? Ele é humano. Mesmo tendo superpoderes, solta laser pelos olhos à prova de bala, o Superman, ele é humano. Ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade. Mesmo que o outro do Superman, ele também tivesse dificuldade, ele fosse humano, ele tivesse problemas, o trama daquele Superman era o quê? Era tomar cuidado pra não matar a galera, tá ligado? Era tomar cuidado pra não matar a galera. E no filme Batman vs Superman, o personagem foi cagado de vez quando eles resolveram misturar elementos de Injustice, colocando traços da personalidade do Superman da saga Injustice no Superman que não é o Superman do Injustice, no filme do Batman vs Superman. Foi isso que cagou com o personagem. Agora, o Superman novo, ele é o Superman que não tem esses erros, porque ele é o Superman que, além de ser fiel aos quadrinhos, ele respeita a obra original e não tenta mesclar um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque Batman vs Superman, ele é o quê? Ao mesmo tempo que ele tenta ser um Batman vs Superman, ele também é um tipo de Superman 2, Injustice, porque o Superman tá comandando ali o exército, botando medo de todo mundo. Esse Superman aqui não, pô. Superman aqui é de boa, tá ligado? Esse Superman aqui, ele é de boa. Ele é de boa. Análise final do filme. Trilha sonora 10/10. Trilha sonora é braba, é braba, é braba. Agora sobre figurino de personagem, né? Cosplay, não sei. Ficou legal, ficou bom, ficou muito brabo o visual dos personagens ali. O visual dos personagens ali, o Lanterna Verde também. Lanterna Verde ficou parecendo o Trump, ficou. Acho que ficou legal, mano. Ficou muito brabo, porque aquele de fato ali representa o Guy Gardner dos quadrinhos. O Lanterna Verde e o Guy Gardner dos quadrinhos, tá ligado? Lanterna Verde, Guy Gardner dos quadrinhos. E aqui o Lex Luthor, ele realmente tá com uma cara de Lex Luthor. Não é que nem aquele Lex Luthor bucha do Batman vs Superman, jovenzinho de universidade que tem todo um treinamento. Não, esse daqui é o Lex Luthor dos quadrinhos, mano. Aquele Lex Luthor que te faz raiva e foi feito pra te fazer raiva, mano. Esse é o Lex Luthor dos quadrinhos. Um dos maiores vilão FDP dos quadrinhos, mas ele foi feito para ser daquele jeito. Esse é o Lex Luthor. Minha nota do filme é 9. Ah, mas por que não dá um 10? É aquela coisa. Não é aquele filme que tu vai olhar e dizer, caraca, que filmaço, mas pô, ele valoriza uma coisa que muitos filmes precisam valorizar também: fidelidade, trilha sonora e uma boa construção narrativa. Porque Superman, ele é um filme simples. Um filme simples de super-herói. Tá ligado? Que nem era os Vingadores, tá ligado? O filme básico de super-herói. Tá ligado? Porém, é um filme básico que funciona.
É um filme básico que funciona. Sem mexer com o negócio de linha do tempo, multiverso, essas paradas aí. É um filme ali que foca só naquela parte ali. A treta entre o Lex Luthor e o Superman. E mesmo assim o filme é bom, pô. Às vezes tudo que o filme precisa ter é uma história simples, tá ligado? Uma história simples, uma história básica, nunca foi o problema, de fato. O problema mesmo é se a história for mal executada. Porque não adianta nada tu ter uma história mega elaborada, mas ela for mal escrita. Mas se tu tem uma história simples, uma história básica, uma história, sei lá, que tu veria em um quadrinho qualquer do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, uma história simples, uma história padrão, sei lá, Superman derrotando o vilãozinho da semana, mais um dia normal para a vida do Superman. Se for uma história bem escrita, então o filme vai ser bom, tá ligado? O filme vai ser bom. Porque o que faz o filme ser bom não é o fato dele ter uma história complexa ou uma história simples, mas sim o fato dele ter uma história bem feita. Construção de personagem, camada de personagem. O problema não é a simplicidade, é construir uma história bem feita. Mas bom, acredito que eu já me estendi demais nesse vídeo. Essa é a minha opinião sobre o filme do Superman. O filme é bom, não é aquele filmaço que tu vai olhar e dizer, caraca, mano, brabo demais. Mas pô, dá pra assistir. Dá pra assistir. O filme é bom. O filme é bom. Dá uma chance. Eu ainda não assisti o Quarteto Fantástico. Eu ainda pretendo assistir o filme do Quarteto Fantástico, tá ligado? Eu não sei dizer se o filme é bom ou não. Eu não assisti, tá ligado? Mas eu sei que o filme do Superman é bom. É o basicão? É, mas é bom. Mas, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E não se esqueçam de seguir a Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tendo intimidade com Ele, Ele estará com vocês no dia mau. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô indo nessa. E um abraço do Super Magrelo.